Apocalipse, capítulo 2, nós vamos ler a carta a Éfeso, uma das 7 cartas escritas para as igrejas da Ásia Menor. Capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim o texto bíblico: Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Queridos, essa igreja, como eu mencionei aqui na introdução aqui do culto, essas igrejas desse momento são igrejas que estão passando por um período terrível de perseguição. Mas voltando um pouco na história, no ano 54, assume o governo do Império Romano, assume o Império Romano, Nero, que era um ditador. Nero era um louco, Nero era um doente. Nero, ele mandou matar, ele matou a sua mãe, não mandou matar, ele matou a sua mãe, matou o seu padrasto, matou o meio-irmão, matou a sua primeira esposa, matou a sua segunda esposa. Ele se apaixonou por um rapaz chamado Esporo e mandou arrancar os órgãos genitais desse rapaz e casou com ele vestido de noiva. Esporo vestido de noiva, com convidados, numa cerimônia grande de casamento, e deu um nome para esse rapaz de Esporo. Ele deu o nome de Sabina, que era um dos nomes de uma das esposas que ele tinha matado. Então o cara era um doente, ele era um louco. E 10 anos depois, no ano de 64, Nero, vestido de ator, tocando lira, do alto de uma torre chamada Mecenas, ele mandou incendiar Roma. E das 14 ou 15 cidades de Roma, 10 foram destruídas pelas chamas. Enquanto isso durou mais ou menos, foi de 7 a 24 de julho de 64, mais ou menos, cerca de 2 semanas. E depois das 4 cidades que não sofreram com as chamas, que eram cidades ocupadas por cristãos e judeus, ele arranjou um álibi para dizer que esses eram os culpados do incêndio de Roma. Então começa uma caçada, uma terrível perseguição contra os cristãos. E os historiadores dizem que faltou madeira para crucificar tanto cristão naquela época. Os cristãos eram colocados, eram banhados de piche, amarrados em postes, e depois eram incendiados pela loucura dele. E aí depois vem um outro imperador chamado Vespasiano. Mais tarde vem Vespasiano, que é o homem responsável pela construção do Coliseu, cujas ruínas estão aí até os dias de hoje.
E na inauguração do Coliseu, que durou 100 dias de festas de inauguração, cerca de 10 mil cristãos também foram usados como espetáculo para essa inauguração. Mortos, vestidos de pele de animais, cobertos com sangue, jogados aos leões. Mais uma outra grande perseguição debaixo de Vespasiano. E depois, no ano 86, assume um Domiciano, que é considerado um segundo Nero, pelo tamanho da sua crueldade e da sua perseguição. Mas é ainda sobre Vespasiano, o imperador anterior, que João por causa da palavra, do testemunho da palavra, como ele mesmo diz em Apocalipse, ele é enviado a uma ilha, uma colônia penal, ele é preso, que é a ilha de Patmos. E ali ele fica por diversos anos, e João é o único dos discípulos de Jesus que morre em idade avançada, porque todos eles haviam morrido pelo martírio, pelo viés do martírio. E João foi colocado então na ilha de Patmos, e nesse momento extremamente difícil para a igreja, de muita perseguição que durou algumas décadas. Quando vinha, parecia que um alívio ia vir quando surgia um novo imperador, a dose aumentava. E debaixo de uma grande perseguição, naturalmente os cristãos eles vão esmorecendo. E aí que Cristo aparece a João, dando a mensagem do Apocalipse, dando as mensagens que estão nas 7 cartas, como uma mensagem de consolo para a sua igreja, dizendo: ele reina, ele está no trono, ele tem as chaves da morte, ele tem as chaves do inferno, ele controla a história, ele tem o domínio de todas as coisas nas suas mãos. Uma mensagem de consolo para a sua igreja, uma mensagem de consolo. E eu quero falar um pouquinho sobre a igreja de Éfeso. Essa igreja fundada por Paulo e a sua equipe, numa de suas viagens missionárias, e depois outros líderes foram surgindo, até que João também pastoreou a igreja de Éfeso e depois foi mandado para a ilha de Patmos. Essa igreja de Éfeso, essa história, é a história de uma igreja que caiu, uma igreja madura na fé, mas uma igreja que caiu da fé. Por quê? Porque essa igreja perdeu o primeiro amor. E esse é o tema da minha mensagem hoje, tá? Você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou o seu primeiro amor. Esse é o tema da minha mensagem. Jesus, quando escreve essa carta, através do apóstolo João, preste atenção o que diz o verso 1. Estas coisas diz aquele que conserva. Estas coisas diz aquele. Quem é aquele que está escrito aqui? É o Senhor Jesus Cristo. Quem está falando com a sua igreja é o cabeça da igreja. Não é nenhum apóstolo, não é nenhum pastor, não é nenhum profeta, não é nenhum irmão que está falando com a sua igreja, mas é o próprio Jesus que está dizendo: essas coisas diz aquele. É o Senhor Jesus, é o cabeça da sua igreja que está falando com a sua igreja. E é um diagnóstico da igreja que está sendo feito pelo próprio Jesus Cristo. E é um diagnóstico feito em amor, não é uma crítica pela crítica, mas é o cabeça da igreja que está falando com a sua igreja, está fazendo um diagnóstico a respeito da sua igreja e, acima de tudo, um diagnóstico em amor, porque ele está dando a oportunidade dessa igreja se arrepender do seu pecado. E ele vai dizer: diz aquele que conserva na mão direita. Então, a ideia de conservar na mão direita é a ideia de alguém que tem, o termo grego usado aqui, a nossa tradução em português ela usa um termo mais leve, mas a ideia é de alguém que está segurando algo firmemente na sua mão. Então ele está dizendo que a igreja, ele está segurando a sua igreja firmemente na sua mão.
Ele conserva a sua igreja na sua mão. O que ele está dizendo? Que ele está no controle de tudo aquilo que acontece com a sua igreja. Hoje nós estamos vendo a igreja de Jesus Cristo sendo atacada por dentro e por fora. São os próprios crentes que estão atacando a igreja, são os próprios crentes que falam mal da igreja, são os crentes desviados, são os crentes que não têm entendimento a respeito do que é a igreja de Jesus Cristo, são os ímpios aí fora criticando a igreja de Jesus Cristo. Agora uma coisa eu quero dizer, gente, se Deus não me fez profeta, eu não tenho direito de levantar a voz contra aquilo que é de Jesus Cristo. A igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça da igreja. Quando os profetas criticavam Israel, quando os profetas eles eram agressivos com Israel, eles tinham uma palavra de Deus para entregar a Israel. E antes de tudo, eles eram homens que amavam Israel. Antes de tudo, eles eram homens que choravam por Israel, que amavam Israel, que intercediam por Israel. Então nós não temos autoridade para criticar a igreja de Jesus Cristo, a menos que a gente ore por ela, a menos que a gente chore por ela, a menos que Deus tenha nos constituído profetas no meio dessa igreja. Do contrário, o Senhor Jesus Cristo diz que de toda a palavra inútil que disser o homem, dela dará contas no dia do juízo. Virou moda falar mal da igreja. Virou moda criticar todo mundo e tudo. Mas a gente não tem, muitas vezes, discernimento daquilo que sai da nossa boca. A gente precisa ter muito temor a Deus em relação a isso tudo. Jesus diz em João 10, 28, sobre as ovelhas dele: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Amém. Ninguém as arrebatará da minha mão. E aqui ele diz: aquele que conserva segurando a sua igreja na sua mão direita. Você pode ver todas as aberrações com a igreja que você está vendo hoje em dia. Mas uma coisa eu quero dizer: a igreja ainda está nas mãos de Jesus. Ainda está debaixo do controle. Quando ele sopra, ele envia avivamentos. As pessoas se convertem e a igreja é transformada. E aí ele continua dizendo para a sua igreja: eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Jesus está dizendo: eu conheço a minha igreja. Eu conheço a igreja. E ele diz que as portas do inferno, Mateus 16, 18, não prevaleceriam contra a sua igreja. Jesus já estava antevendo aqui o levante do diabo, das trevas, do inferno contra a sua igreja. Mas ele diz: as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão. Cristo, gente, ele conhece a sua igreja. Jesus conhece as nossas obras. Jesus, a Bíblia diz, conhece as suas ovelhas pelo nome. Ele conhece e sabe todas as coisas. Gente, os olhos de Jesus Cristo estiveram sempre sobre a sua igreja. Nesses 2000 anos de história, os olhos de Jesus nunca se desviaram da sua igreja. Por todos os, mesmo que ela tenha andado por todos esses caminhos de apostasia, de incredulidade, de abandono, os olhos de Jesus nunca se desviaram da sua igreja. Desse corpo místico que é dele, o corpo dos salvos. Provérbios 5:21 diz que os caminhos dos homens estão todos diante do Senhor. Todos os nossos caminhos estão diante do Senhor. E ele diz em João 10:14, eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas. Nesses 20 séculos, 2000 anos de igreja, ele nunca abandonou e nunca esteve afastado da sua igreja. Posso ouvir um amém? Amém. Isso é uma grande verdade a respeito. A igreja não pertence aos homens, a igreja não pertence às denominações. A igreja pertence a Jesus Cristo. Agora, Jesus, ele faz elogios. Isso é muito legal isso, né? A gente aprende que quando vai educar um filho, que quer corrigir o filho, o que a gente faz? Primeiro a gente elogia, não é assim? A gente ressalta aquilo que a criança tem de bom. E aí depois a gente vai lá e corrige. Numa liderança hoje em dia saudável, quando você quer conversar com o liderado, o que você faz? Você exalta as qualidades.
e depois você corrige. Jesus faz a mesma coisa aqui. Ele está percebendo as qualidades da sua igreja. Ele está percebendo aquilo que a igreja tem de bom. E ele está dizendo assim: eu conheço o seu esforço. Eu sei de todo o esforço que vocês estão fazendo. Ele diz: eu conheço a sua perseverança. Uma igreja que está resistindo a diversos imperadores cruéis e que está viva, está de pé ainda. É uma igreja que é fiel, que está perseverando no meio da tribulação, no meio de tanta gente morta, de tanta gente perseguida, de tanta dificuldade que a igreja está enfrentando. Ele olha e diz: eu conheço as tuas obras, eu conheço o trabalho árduo que vocês estão fazendo, e eu conheço a perseverança que vocês estão tendo em meio aos sofrimentos. Eu estou vendo todas as coisas. Eu conheço a minha igreja. Ele fala: eu sei que essa igreja é uma igreja militante, eu sei que essa igreja é uma igreja que trabalha bastante, e ele vai dizer: eu também sei que vocês odeiam o mal. Eu sei que vocês resistem aos falsos apóstolos. Eu sei que vocês resistem aos falsos mestres. Eu sei que vocês sabem discernir falsos ensinos, falsos apóstolos e falsos mestres. E eu sei que vocês não os aceitam no meio de vocês. É uma igreja que tem uma doutrina pura, uma igreja teologicamente pura, que não se contaminou com as inúmeras heresias que existiam na sua época. A igreja primitiva, gente, sofreu muito com falsos mestres, sofreu muito com falsos ensinos, sofreu muito com perseguições que se infiltravam. As perseguições não eram somente físicas contra a sua igreja, mas eram perseguições internas, ensinos falsos entrando no meio da igreja. E a igreja estava firme e resistindo a tudo isso. Gente, um dos aspectos que a gente precisa valorizar numa igreja hoje é a questão de ter uma doutrina pura. Parece que isso não é tão importante, mas é. Está cheio de mestre picareta aí. Está cheio de pastor vaidoso. Está cheio de pastor e líder dono de ministério por aí. Está cheio de gente querendo se promover. Está cheio de gente aí ganhando dinheiro com o evangelho, enriquecendo com o evangelho. Os pastores e muitos líderes hoje em dia, eles querem se autopromover, eles querem aparecer, são pessoas vaidosas. Os apóstolos de hoje, muitos não têm nada a ver com os apóstolos da época de Jesus. Querem reconhecimento, querem ser pastores de igreja grande, eles estão se promovendo em cima da igreja. Mas a Bíblia diz que um dos sinais dos últimos dias seria a proliferação de falsos mestres, de gente que se cercaria de mestres que falariam não aquilo que a palavra diz, que falariam não a verdade, mas aquilo que elas querem ouvir. Os mestres hoje, eles falam aquilo que as pessoas querem ouvir, que elas gostam de ouvir. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens dariam ouvidos às fábulas. A fábulas. Está cheio de gente aí, basta você dar uma olhadinha no YouTube. A Bíblia fala sobre ensinos de demônios. Paulo vai usar literalmente esse termo, ensinos de demônios, no meio da sua igreja. Por isso é importante valorizarmos uma igreja que tem uma doutrina bíblica. Uma igreja que tem uma doutrina bíblica. Hoje em dia, qualquer um vira pastor. Qualquer um é ungido pastor. Sem o mínimo conhecimento da palavra das Escrituras. Então ele vê a sua igreja. Agora, eu quero falar um pouquinho dessa advertência de Jesus à sua igreja. Você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou o seu primeiro amor. Uma igreja madura, gente. Uma igreja que perseverou em meio às tribulações. Uma igreja que tinha uma doutrina correta. Uma igreja que repudiava o mal, mas que caiu porque abandonou o primeiro amor a Cristo. Abandonou, perdeu o seu fervor. Deus diz, Senhor Jesus Cristo diz para a igreja: você tem algo na sua conduta que eu reprovo.
que é o fato de ter perdido o seu primeiro amor. Se nós tivéssemos hoje essa igreja viva, nós ficaríamos muito impressionados com essa igreja, impressionados. Uma igreja que resistiu no meio de muitas perseguições. Eu imagino que os mestres da igreja de Éfeso deveriam ser intelectuais, homens conhecedores da palavra, homens conhecedores das escrituras, das cartas que haviam na sua época. Eu imagino que a igreja de Éfeso hoje impressionaria muita gente. Só que a gente pode impressionar os homens, mas a gente não impressiona Jesus. Porque Jesus, ele consegue fazer um diagnóstico do nosso coração correta, perfeitamente. Essa é uma igreja que causaria muita boa impressão hoje, muito boa impressão hoje. Quer ver uma coisa que acontece, gente? E esse é um risco que eu e você corremos. Nós podemos ser pessoas que sabem identificar falsos ensinos, falsos mestres. A gente pode ter discernimento para muita coisa e não ter discernimento para a frieza do nosso próprio coração. A gente pode conseguir discernir um mestre errado, com ensinos errados. A gente pode conseguir detectar falsos ensinos, a gente pode ser conhecedores das Escrituras, a gente pode ter tido uma história de perseverança no Evangelho, a gente pode ter tido uma história de fidelidade a Deus, a gente pode saber discernir muitas coisas e não conseguir discernir a frieza e a apatia do nosso próprio coração. Isso é muito comum. A gente pode ter capacidade de discernir muita coisa e não discernir quando o nosso relacionamento com Deus esfriou. A gente pode passar por isso. Nós podemos ser mestres na palavra. Nós podemos ter ministério de ensino. Nós podemos ministrar, discipular, ensinar muita gente. E ao mesmo tempo não discernir ou ignorar que o nosso coração esfriou, que a nossa vida com Deus esfriou, que o nosso amor por Deus esfriou, que o nosso fervor espiritual foi embora, que a nossa paixão por Cristo já não existe mais. O que existe é uma rotina de religião. Isso pode acontecer. A gente pode não identificar quando eu mesmo estou caído da fé, porque Jesus diz, arrepende-te de onde caíste. Quando nós perdemos o nosso primeiro amor, o nosso fervor, a nossa paixão, nós estamos caídos. É o que Jesus diz. Nós caímos da fé. Quando nós perdemos o prazer com as coisas de Deus, quando nós perdemos o prazer com a nossa vida de oração, quando nós perdemos o prazer com as Escrituras, quando nós perdemos o prazer com o relacionamento com Deus, quando nós perdemos o prazer na comunhão com Deus, nós estamos caídos. A gente pode ser religioso, pode ser conhecedor, pode ter discernimento, pode ter habilidades, só que Deus não se impressiona com isso. Deus não se impressiona com religiosidade, Deus não se impressiona com as nossas máscaras, Deus não se impressiona nem com o meu trabalho para Ele. Nós não impressionamos Deus, porque Ele tem capacidade para fazer um diagnóstico correto da nossa vida e do nosso coração. Os crentes dessa igreja eram crentes envolvidos com a obra de Deus. É o que ele diz, eu conheço o teu trabalho árduo. E quantas vezes a gente está se desgastando em ministério, trabalhando para Jesus, dia e noite, conectados com o trabalho, mas não conectados com Deus, necessariamente. Eu disse aqui ontem, numa reunião que nós tivemos, que a nossa vida com Deus precede o trabalho para Deus. A vida com Deus precede o nosso trabalho para Deus. Essa igreja é uma igreja que não vivia apenas dentro do seu gueto, era uma igreja militante, mas que perdeu a paixão, perdeu a essência. Então, pastor, como é que a gente sabe quando perde o primeiro amor? Quando perde o fervor, quando perde a paixão? É isso. Eu tenho vida com Deus no meu dia a dia, gente. Deus é uma prioridade de fato para mim, porque eu vejo os crentes, gente,
assim, me dá dó. A gente tem tempo para tudo, mas não tem tempo para muita coisa. As nossas prioridades muitas vezes não envolvem Deus. Então a gente perde esse primeiro amor quando a gente sabe que a gente não tem mais prazer com as coisas de Deus, que a gente faz de uma maneira mecânica, como uma rotina, quando o coração não queima, quando não há aquele fogo da comunhão, o prazer de ler a palavra, ser ministrado pela palavra, porque eu posso também ler a Bíblia como uma obrigação. Li 2 capítulos hoje, 3, mas aquilo não queimou, não falou. Quando a gente é apegado mais ao trabalho do que ao próprio Deus, nós trabalhamos para Deus e somos mais apegados ao próprio trabalho para Deus do que ao Deus que nós servimos. A gente sabe que quando perde o primeiro amor, quando a gente consegue examinar outros e não consegue examinar a si próprio. Quando a gente consegue julgar o comportamento do outro, avaliar o outro, mas não tem aquele discernimento para avaliar a condição do próprio coração. Eu me desviei do Senhor. Eu estou caído da fé. O termo é forte, mas é Jesus que usa. É Jesus que usa. Quando a gente perde o primeiro amor, você abandona o primeiro amor, ele diz, você está caído, cara. Você caiu. E a gente pode ser muito bom em avaliar os outros. E nós somos campeões em avaliar os outros, em criticar, em ver o problema dos outros. Quando a graça vai embora, quando nós não conseguimos olhar o irmão com os olhos da graça de Cristo. Quando a graça não está nos nossos olhos, quando a graça ela vai embora, quando a gente começa a julgar as pessoas, o comportamento, muitas vezes o primeiro amor vai embora. Não há prazer com as coisas de Deus. É quando a religião entrou. Sabe o filho que ficou da parábola do filho pródigo? É aquele lá. Ele está com o pai, trabalha para o pai, mas ele critica até o pai quando o filho volta, porque a graça não está nele. Ele diz, eu te sirvo há tantos anos. Eu te sirvo há tantos anos e você nunca me deu um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Não há, e quando o pai faz uma festa e o pai convida aquele menino para entrar, ele diz, eu não quero entrar, quero fazer parte disso. Isso reflete muitas vezes o nosso coração. Estamos na casa do pai, mas não temos comunhão, somos só trabalhadores. Trabalhadores para o pai. Gente, isso é muito sério, a gente precisa pensar que tipo de religião nós temos. Que tipo de religião é a nossa? E quando eu falo de religião aqui, não estou falando do aspecto negativo, porque dizer religião hoje em dia, é uma coisa, né? Religião virou uma palavra que não tem uma boa conotação hoje. Mas Tiago usa essa palavra, sobre a verdadeira religião. Que tipo de religião é a nossa? É a religião que está nos levando a um relacionamento pessoal e verdadeiro com Jesus Cristo? Ou eu apenas estou cumprindo regras e mandamentos? Eu, como pastor aqui, posso ser um funcionário da religião. Eu brinco de vez em quando para todo mundo que eu sou funcionário da religião. Mas isso acontece, gente. Isso acontece. Jesus não se impressiona com a gente, tá? Jesus não se impressiona com o nosso trabalho, com a nossa performance. Jesus não se impressiona com as máscaras que a gente usa no dia a dia, máscara de crente, máscara de bonzinho. Ele não se impressiona com nada disso. E a gente precisa aprender a fazer essa autocrítica. E uma coisa eu quero dizer, coloca a tua vida no trilho. Coloca a tua vida nos trilhos, peça que o Espírito Santo faça um diagnóstico do teu coração. E eu quero te dizer uma coisa, se Jesus te escrevesse uma carta hoje, o que é que ele te diria? Se ele escrevesse uma carta para emunar, o que é que ele diria para essa igreja que está começando? Se ele escrevesse uma carta para o pastor dessa igreja hoje, o que é que ele diria? Se ele escrevesse uma carta individual para cada um de nós, o que é que ele diria nessa carta?
Que diagnóstico ele faria da nossa vida? Que diagnóstico ele faria? Ele poderia dizer, olha, o teu amor esfriou, cara. Ou não. E ele vai dizer para essa igreja, lembra-te de onde caíste. Porque essa igreja caiu. Uma igreja cheia de qualidades, gente. Uma igreja que tem trabalho árduo. Uma igreja que enfrentou perseguições e permaneceu fiel no meio de tantas tribulações. Uma igreja intelectualmente preparada, com uma doutrina pura. Uma igreja que soube resistir a falsos ensinos, a falsos mestres. Uma igreja que resistia ao mal. E uma igreja que resistia, odiava os nicolaítas, e Jesus diz, os quais eu também odeio. Então uma igreja cheia de qualidades, mas que perdeu a essência, a paixão, o amor por Jesus Cristo. E aí ele vai dizer, lembra de onde você caiu. Perder o primeiro amor, gente, é estar em estado de queda espiritual. E Jesus, ele não está escrevendo essa igreja, gente, ele está escrevendo a essa igreja com amor. É por amor que ele está dizendo, que ele está exortando a sua igreja. Jesus não está dizendo aqui que ele está se voltando contra a sua igreja, mas ele só está advertindo a sua igreja. Ele não está se voltando contra ela, mas está advertindo a sua igreja. Arrependimento, Jesus diz, arrependa-se de onde você caiu. Perda do primeiro amor, gente, requer arrependimento, mudança de atitude. Não é culpa, não é sentimento de culpa, não é sentimento de remorso, mas é a capacidade de fazer uma avaliação, é a capacidade de poder sondar o próprio coração, de pedir que Cristo faça um diagnóstico e mudar de atitude. Quando a gente perde o primeiro amor, é porque Deus também não é mais uma prioridade na minha vida. É porque o meu tempo com Deus e para as coisas de Deus já não são mais uma prioridade. É voltar às primeiras obras, é arrependimento mesmo. E nós temos que nos arrepender quando nós perdemos o nosso primeiro amor por Jesus Cristo. É fácil estar aqui todo domingo, é fácil ir para um grupo pequeno, para uma célula, mas o coração não está queimando por Cristo. E essa é uma característica da igreja dos últimos dias. Jesus faz uma pergunta: quando vier o Filho do Homem, porventura, encontrará fé na terra? E o amor de todos se esfriaria, de quase todos se esfriaria. O diagnóstico de Jesus é muito sério. Essa igreja estava em pecado, porque perdeu o primeiro amor. Não é porque trabalhava pouco, não é porque não fazia a obra, não é porque era infiel no meio, os crentes estavam se desviando no meio das perseguições, mas porque o fogo apagou. O fogo deixou de queimar, eles caíram. Deixar de amar a Cristo e a Deus é uma quebra do primeiro mandamento, gente. Tanto do Antigo Testamento quanto aquilo que Jesus vem reiterar no Novo Testamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, em primeiríssimo lugar. Foi algo que Jesus falou. Então, é isso. Mas ele também faz promessas aqui. Ele diz, ao vencedor, ele fala sobre aqueles que vencerem. Não é necessariamente uma pessoa que venceu uma guerra, uma vítima que permaneceu fiel, mas aquele que se manteve com amor a Cristo até o final. Permaneceu amando Jesus até o fim. Esses são os vencedores. Não são os que trabalham muito, não são os que fazem a obra, não somos nós que estamos aqui plantando uma igreja. Os vencedores são aqueles que se mantiveram fiéis no seu relacionamento e no seu amor por Cristo. Esses são os vencedores. Quem sabe você pode estar aqui hoje e estar caído da fé. Estamos muitas vezes, aparentamos ser crentes, né? Mas o diagnóstico lá do coração, e aqui não cabe nenhum julgamento,
não é meu papel, mas quem sabe estamos aqui e caídos, porque perdemos o nosso amor por Jesus. Lembra da palavra saraf, os que queimam? Senhor, eu quero ser um dos que queimam. Quero ser um desses que queimam. O vencedor terá direito de comer da árvore da vida. Ele está falando de vida eterna. E essas promessas, gente, de Jesus Cristo, que Ele faz à sua igreja, Ele vai falar... essas promessas que Ele faz, e eu falei isso, eu orei isso na célula nessa semana, nos fazem lembrar que nós somos peregrinos, que a nossa vida não passa de um vapor. Quando o autor de Eclesiastes escreve que tudo é vaidade, ele está dizendo que tudo é vapor, tudo passa, e passa, quando você viu, passou. E a gente precisa se agarrar naquilo que é eterno, naquilo que não passa, naquilo que permanece para sempre. Gente, você pode perder qualquer coisa, tua vida, tua saúde, tua família, teu emprego, mas uma coisa eu quero te dizer, não perca Jesus, não se perca de Jesus Cristo, não perca Jesus, não se perca de Jesus, continua firme, continua amando Jesus Cristo. E quando você vê que teu amor está esfriando, vai para Ele e clama a Ele, diz: Senhor, tem misericórdia da minha vida, e acende o fogo de novo em mim. A gente pode perder qualquer coisa, mas a gente não pode perder o nosso amor por Cristo. Não podemos perder esse amor, essa paixão por Cristo. Isso tem que queimar, tem que ser uma fogueira queimando dentro do nosso coração. E Jesus, ele diz para essa igreja que se ela não se arrependesse, ele viria e tiraria dela o candelabro. E foi o que aconteceu. Éfeso hoje é só ruína. Só existem as ruínas daquela cidade, de templos. E de fato, ele veio e ele arrancou o candeeiro daquela igreja. Aquela igreja, um braseiro, um luzeiro que deixou de brilhar, se apagou. Foi apagado. Nós podemos ser assim, gente. A gente pode trabalhar muito bem para Jesus. Pode fazer tanta coisa boa. E Jesus não está ignorando isso, porque a igreja precisa continuar trabalhando arduamente. A igreja precisa continuar sendo uma igreja militante, uma igreja que é luz nas trevas, uma igreja que anuncia a palavra, uma igreja que anuncia Cristo, uma igreja que anuncia a mensagem. Nós precisamos hoje continuar firmes no meio das perseguições que nós sofremos, porque hoje elas são muito mais ideológicas e tentam minar nossa fé. Nós precisamos continuar firmes, sabendo discernir falsos profetas, falsos ensinos, falsos mestres. Isso não é assim, Jesus não está descartando isso tudo, dizendo que isso é ruim, só que isso não deve estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar precisa estar o amor e o nosso fogo por Cristo. A gente não pode perder isso no coração. Senão a gente está numa falsa religião. Estamos nos enganando a nós mesmos, como diz o apóstolo Tiago na sua carta. Você abandonou o seu primeiro amor. Isso vale para mim ou não? Se eu fizer aqui comigo e com o Espírito de Jesus, se eu pegar essa frase, você abandonou o seu primeiro amor, ela pode ser aplicada à minha vida e à minha vida espiritual ou não? Essa frase pode estar sendo dita para mim hoje ou não? E saiba que se ele disse isso para nós, está dizendo em amor. Ele não está se voltando contra ninguém, mas ele está corrigindo a rota. Eu queria que a gente ficasse de pé agora. Eu queria orar aqui por pessoas que precisam renovar esse primeiro amor. E eu queria que a gente pudesse orar e dizer: Senhor, eu me arrependo. E eu quero voltar ao meu primeiro amor. Eu perdi ele. Por algum motivo que ninguém vai julgar ninguém aqui. Mas eu queria que a gente pudesse orar juntos e dizer: Senhor, nós nos arrependemos e nós vamos
Queremos voltar, queremos pedir que o Senhor faça de cada um de nós como uma sarça que está ardendo e pegando fogo. Eu queria te dar a oportunidade para vir aqui, você renovar um voto, se é o teu caso. Dá fervor, aquece, Senhor, nossa fé, incomoda, Senhor, nós saiamos do lugar, Senhor, não vamos, Senhor, em direção a Ti, Senhor. Nós carecemos do Senhor, nós necessitamos da Tua presença. O Senhor é a fonte de toda a vida, o Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador, Senhor. Nós necessitamos de Ti, Senhor. Assim como a terra seca necessita da água, derrama, Senhor, o Teu Espírito sobre a Tua igreja, Senhor. Restaura, Senhor. Tira de nós esse pensamento, Senhor, de que somos melhores, Senhor, de que temos algo de bom em nós, Senhor. Nós não temos nada, dependemos de Ti, Senhor. Ah, Senhor, brilha sobre nós a Tua luz, Senhor. O Senhor apareça diante de nós. Ah, Senhor, tem misericórdia. Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo, tem piedade de nós, Senhor, misericórdia. Paizinho, tem misericórdia de cada um de nós. Talvez, Senhor, daquele irmão, daquela irmã que se constrangeu e não quis responder. Mas a gente quer orar aqui, Senhor, em nome de Jesus. A mensagem, Senhor, dessa carta a Éfeso, ela é válida, ela é atual. Ela é, Deus, ela é uma mensagem que é muito, Senhor, válida para os nossos dias. Eu aqui como pastor, também peço, Senhor, renova-nos, me renova, Senhor, no primeiro amor. Cada um desses irmãos aqui que está sentindo a necessidade de uma renovação, perdoa o nosso pecado, Senhor, porque muitas vezes nós estamos muito mais preocupados em fazer do que ser diante do Senhor. Muitas vezes a gente perde essa conexão. Senhor, eu quero orar pedindo perdão pelos nossos pecados. Nos perdoa, Senhor, pela nossa natureza, porque nós temos pecado contra o Senhor. Nós pecamos como indivíduos e nós pecamos como igreja, nós pecamos como corpo, Senhor. E a minha oração é, Senhor, perdoa o nosso pecado, que o sangue de Jesus Cristo possa cobrir a nossa multidão de pecados. Perdoa os nossos pecados escondidos. Senhor, nessa igreja, Tu tem toda a liberdade para levantar o tapete e descobrir e tirar para fora tudo aquilo que está debaixo do tapete. Nós não queremos pecados escondidos no nosso meio. Senhor, traz à luz os pecados de Acã, se houverem no nosso meio, mas limpa essa igreja, purifica essa igreja, Senhor. Não permita que o pecado prevaleça entre nós, ó Deus. Santifica a Tua igreja, Senhor. Faça como o Senhor fez com Josué lá no capítulo 3, Senhor, do profeta Zacarias, quando o anjo do Senhor visitou Deus, o sacerdote Zacarias. Ele colocou um turbante na sua cabeça e trocou as suas vestes por vestes limpas, ó Senhor. E a minha oração é essa: vem aqui, Senhor, coloca sobre o Teu povo um turbante e troca as nossas vestes sujas por vestes brancas, por vestes lavadas, por vestes purificadas, ó Senhor. Senhor, perdoa o nosso pecado, renova-nos no nosso primeiro amor por Ti, Senhor. Senhor, Tu és o nosso bem mais precioso, Tu és o nosso tesouro precioso. Nós podemos perder qualquer coisa, Senhor, mas não podemos Te perder. Senhor, faça de cada um de nós um daqueles que queimam, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Faz de cada um de nós, Senhor, como aquela sarça que estava diante de Moisés, ó Deus, que pegava fogo e não se consumia. Senhor, incendeia o nosso coração com uma paixão muito furiosa por Jesus Cristo. Deus, eu quero Te pedir por algo violento do Senhor no nosso meio, por um amor violento, por um amor desmedido pelo Senhor. Eu quero pedir, Senhor, eu falo por mim também, Senhor. Eu quero essa paixão, eu quero essa intensidade,
Eu quero esse fogo na minha vida. Eu quero esse fogo no meio da igreja, Senhor. Ó Deus, tira a religião de nós, do nosso coração. Tira-nos da religião também, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu oro por uma visitação do Senhor. Deus, visita-nos, Senhor. Deus, traz um despertamento espiritual no nosso meio. Nós oramos por um avivamento, por um despertamento. Senhor, nós queremos ser uma árvore que dá frutos, ó Pai, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro, Espírito Santo, por uma visitação do alto aqui no meio. Eu oro pela tua presença sendo manifesta entre nós. Libera dons espirituais do nosso meio, Senhor. Libera, Senhor, dons de outras línguas. Libera dons de cura no nosso meio. Libera dons, Senhor, de palavras proféticas no nosso meio. Os dons que edificam a tua igreja, que são bíblicos. Nós queremos ser inundados, Senhor, pelo teu Espírito, pela tua presença, pela tua santidade, ó Senhor. Deus, renova-nos na tua santidade. Faça, Senhor, com que o pecado nos dê nojo, Senhor. Faz o nosso coração criar nojo do pecado. Faz o nosso coração abominar o pecado. E que a gente, como igreja, Senhor, consiga se posicionar radicalmente, Senhor, em relação ao Senhor, a tua palavra, aos princípios do reino. Senhor, que Cristo não seja lançado na periferia da nossa vida, mas que Ele seja o centro, que Ele esteja no centro, que Ele seja a nossa prioridade, Senhor. Ó Deus, eu oro para que Tu venha rasgar o nosso coração, Senhor. Rasga o nosso coração, Senhor. E Deus, que a gente possa ser de fato inflamados pela Tua presença, Senhor. Inflamados pela Tua presença, pela Tua santidade. Que a nossa mente, Senhor, ela possa estar lavada, possa estar cheia da presença de Cristo e da Tua palavra no nosso meio. Senhor, nós não queremos ser igreja que impressiona ninguém. Nós não impressionamos ninguém, Senhor. Nós queremos apenas, Senhor, ser fiéis e podemos Te amar com o nosso coração, de todo o nosso coração, Pai.